Hoje a gente vai falar sobre um vídeo que está na internet há um tempo. Poucas pessoas já viram esse vídeo. Isso aqui é uma pedrada. Parece um discurso que Steve Jobs faz ali antes de morrer. E a gente vai assistir esse vídeo aqui, que é uma loucura. Pega o seu bloco de papel, a sua caneta e começa a anotar, que isso daqui é absurdo. Tá? Não tem qualidade muito superior a essa daqui que a gente está vendo agora. Então eu recomendo depois que você assista, talvez em inglês, a qualidade pode ser um pouco melhor, mas não é muito não. Aqui a gente está vendo em 480p, se for melhor que isso é 720 no máximo. Mas vamos lá, vamos direto pro vídeo aqui, já está aqui legendado, para quem não consegue, não entende muito de inglês. Então tá gravando, beleza, vamos embora. Vídeo do Steve Jobs em Stanford na tela. Tá gravando? Estamos gravando, né? Show de bola, vambora. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful,
historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Se isso aqui não arrepiou você, tu precisa se tratar. Porque o negócio pega na veia. E assim, claro que eu não preciso ficar falando em cima do que ele já falou. É bem objetivo o vídeo. Mas ele vai falar sobre mais 2 pontos agora, né? O primeiro ele fala sobre ligar os pontos. E ele conclui, né, com toda a história, o contexto que ele te apresenta, que é impossível da gente querer ligar os pontos e querer ficar se desprendendo da nossa realidade para ver o que a gente vai fazer, fazendo hipóteses, criando na nossa cabeça diferentes cenários do que pode acontecer. É importante que você tenha ambição e que você trace metas na sua vida, mas se você não acredita que você pode alcançá-las, né, você nem vai acabar traçando nenhuma meta. E se você não acredita, não tiver fé em alguma coisa, você precisa ter fé em alguma coisa, né, para acreditar que aquilo no futuro vai se conectar de alguma forma. Porque você olha para a sua vida no passado e consegue perceber aquilo que você fez de errado, aquilo que você poderia ter feito diferente. Mas você olha para o futuro e você não sabe o que vai acontecer. E muitas vezes você não tem fé no que pode acontecer. Então, é a primeira coisa que ele fala e a primeira coisa que ele trata aqui nesse vídeo, que é uma pedrada, e vamos continuar vendo. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the 2 of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife.
Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. Com quantos anos você descobriu que o Steve Jobs criou a Pixar? In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. A segunda história que ele conta é sobre amor e perda, né? Love and Lost. Pega esse em inglês. E aí o que isso pega na gente, né? Ele conta todo o contexto ali de que ele foi despedido da Apple e que ele tinha tudo para se afundar, né? E dar como perdido, é o que muita gente faz, inclusive, na primeira derrota da sua vida. Mesmo a pessoa acaba concluindo, bom, é isso, eu não nasci para isso, talvez seja esse o problema, vou tentar outra coisa e já pula para outro negócio, que a vida é curta, a gente tem que, né, dar o jeito, enfim. Só que ele sabia que ele não nasceu para outra coisa, ele ainda continuava amando aquilo e provavelmente ele tinha um certo dinheiro para sustentar ele, né? Que é inclusive um ponto importante aqui. Só amar aquilo que você quer fazer é o suficiente? E por isso que você precisa de fé. Você precisa ter fé de que mesmo ainda não estando num trabalho em que seja o seu trabalho ideal, que seja o que você imagina, mas ganhando dinheiro e fazendo uma renda de maneira provisória, né? Você precisa acreditar que em algum momento da sua vida os pontos vão se conectar, você vai sair desse trabalho, ou você vai ser promovido nesse trabalho, vai se tornar um profissional melhor, ou vai começar a amar mais a sua profissão. A profissão é essa que você imaginava que você ia gostar, mas acabou visualizando que não era desse jeito que você visualizou. Mas você precisa não somente achar aquilo que você ama, né? E aí somar aqui, né, com verdades de fé, né? Aquilo que você faz, a sua vocação, a maneira que você se entrega e para essa vida, né, precisa estar associado também no que você tem em você a oferecer para os outros. Que qualidade você tem que os outros podem se beneficiar. E o Steve Jobs amava aquilo que ele fazia, ele realmente acreditava que com aquilo que ele fazia e que ele amava, ele poderia mudar a história e a vida das pessoas e a vida da humanidade com aquilo que ele tinha para oferecer. Então isso é essencial também. Até porque o nosso trabalho, né, já fiz um vídeo aqui sobre isso, muita gente passa a vida querendo chegar no final de semana, querendo sempre pular, querendo acordar e já voltar para a cama, pular as partes chatas da vida, mas essas partes chatas preenchem 90% da sua vida. E pulando, e pulando, e pulando, vai chegar no momento em que você vai olhar para trás e não vai ter feito nada. Esse seu aproveitar a vida acabou te custando a sua vida. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something.
Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Bom, esse vídeo aqui é incrível. Eu queria deixar ele para vocês, se vocês
puderem depois ver de novo e mostrarem para os seus amigos, de fato, os assuntos que ele trata, né, principalmente esse último, em ordem, fé, amor e morte, né, de uma forma tão coerente. Esse último, então, o assunto morte, né, que pouca gente gosta de falar sobre a morte, a maneira como ele fala, né, tratando da morte como se fosse um combustível para a gente viver cada dia da nossa vida como se fosse o último. E isso é muito importante, né, porque tem muita gente que visualiza, né, se fosse viver esse cenário, né, cada dia como se fosse o último, de uma forma onde a pessoa ia estar usando ali todos os tipos de droga possíveis, ia atrair a sua mulher com outras 15 mulheres, ia gastar todo o seu dinheiro, enfim. Mas o que ele quer dizer com isso, na verdade, não desperdice o seu tempo falando mal dos outros, conversando sobre a vida alheia, fazendo fofoca, contando mentira, vendo TikTok, passando seu tempo em redes sociais, passando seu tempo e perdendo o seu tempo com coisas que você sabe que não vão te somar muita coisa. Se você tem a vontade, né, se parte de você gostaria de falar ou conversar com alguma pessoa, parte de você deseja ter uma boa relação com a sua família, viva o seu dia de hoje, né? Se você hoje soubesse que seria o seu último dia, você gostaria de fazer exatamente aquilo que você vai fazer hoje? Ou como você faria aquilo que você vai fazer hoje, né? Como que você vai viver o seu dia de hoje sabendo que ele será o último? Você vai abraçar a sua mãe, você vai abraçar seu pai, você vai tratar bem as pessoas ao seu redor, você não vai querer conversar com estranhos que talvez você nunca tenha conversado antes. Se você tem alguma ideia de negócio, algum empreendimento, alguma ideia que você julga ser criativa, você não tentaria colocar em prática hoje, ainda que sendo o seu último dia de vida. Então, viver de uma forma em que cada dia você se sinta completo, né? Se sinta completo e visualize o seu dia como se fosse o último, é a melhor forma que tem para se viver. Você vai ver um cenário onde muitas pessoas chegam, inclusive no final do dia, e se arrependem do seu dia, ou colocam ali a meta de chegar no dia seguinte e querer mudar a sua vida, de querer começar a fazer as coisas corretas a partir de agora, e no dia seguinte fica nesse looping eternamente. E por que esse arrependimento de final do dia é sempre constante? Porque todo dia tem uma morte e uma ressurreição. Olhando para o seu dia da mesma forma, como se você fosse a morrer e nascer de novo no dia seguinte, né? É olhar de uma forma em que te dê a expectativa de todo dia poder fazer aquilo que você gostaria de fazer, que você almeja fazer. Se você quer falar, encontrar a mulher da sua vida, se você já encontrou, né, só tem vergonha de falar com ela, se você tem, enfim, se você quer se relacionar bem com a sua família, não tem uma boa relação, mas quer consertar isso, faça hoje como se fosse o último ato da sua vida. Faça cada atitude, cada coisa, ainda que pequena, né, ainda que indo para a academia, ainda que fazendo coisas simples do dia a dia. Acorde, faça a sua cama, viva o seu último dia de maneira perfeita, como se fosse o último dia em que você depositou ali, ainda que em atividades modestas, né? Você se dedicou para cumprir tudo aquilo que você tinha para fazer da maneira mais perfeita possível. Então viva dessa forma, cada dia como se fosse o último. E isso, assim, esse vídeo cada vez que você vê vai ficando melhor, mais você vai aprendendo. Claro que não estou falando que esse vídeo aqui é um diploma de faculdade, né? Ou que ele vai te ensinar muita coisa, sim. Mas, com certeza, esse vídeo ensina muito mais do que muita faculdade e muita escola, né? É um aprendizado único, é um aprendizado filosófico que faz a gente refletir e, com certeza, eu tenho certeza que pode ajudar a vida de muita gente esse vídeo. Eu não sei como, tem tão pouca visualização, né? Até mesmo o próprio vídeo em inglês em si tem ali 5 milhões de visualizações. Esse vídeo aqui era pra ser uma bomba, pô, no YouTube. Mas as pessoas não dão muito valor para isso, infelizmente, né? Se eu pude contribuir aí, melhorar o seu dia te mostrando esse vídeo, né? Compartilhe agora com seus amigos, vê o vídeo original, vê mais vezes
E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, compartilha, comenta e até o próximo vídeo. Fui!